Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês sobre o Decreto 10.042, 28 de outubro de 99. É uma legislação municipal que consta no concurso SMPU-PBH. Então, muitas pessoas estão me procurando, afirmando ter dificuldades sobre o estudo dessa legislação municipal. Então, nesse vídeo, eu vou dar um direcionamento sobre como esse estudo pode ser feito, como a gente consegue mapear possíveis questões e, ao fim do vídeo, eu vou fazer uma indicação de questões que podem te auxiliar nesse processo de estudo. Então, vamos lá. Basicamente, aqui eu estou com o decreto em mãos. Esse decreto, especificamente, ele regulamenta uma determinada legislação e dispõe sobre a instalação, conservação, reforma, modernização, funcionamento e fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transportes. Então já é um ponto que a gente pode colocar aqui, que esse decreto não vai falar apenas sobre elevadores. Ele também vai tratar sobre outros transportes, outros aparelhos de transportes, melhor dizendo. Então já cabe aqui uma observação. Eu vou fazer uma leitura mais rápida, passando por pontos que eu considero os mais relevantes. Então, o artigo 1º aqui trata da instalação, conservação, reforma, modernização, funcionamento e a fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte serão regulamentados pelo disposto nesse decreto. Então, há várias áreas que serão observadas quanto aos elevadores e outros aparelhos de transportes, quais sejam instalação, conservação, reforma, modernização, funcionamento e a fiscalização. Então, já é um primeiro artigo importante. Aqui eu já fiz um conjugado do artigo 2º com o seu parágrafo único. O artigo 2º trata aqui do que a gente precisa compreender como elevadores e outros aparelhos de transportes para fins de aplicação desse decreto. Então a gente tem várias opções aqui, vários enquadramentos possíveis. Elevadores de passageiro, de carga, monta-cargas, elevadores de alçapão, enfim, são vários os itens elencados. O que eu sugiro a vocês, principalmente quem não é da área, quem não tem um contato com essas nomenclaturas, não sabem ao que diz respeito, uma pesquisa no Google. Você pode pesquisar pela imagem, você já consegue uma noção melhor do que cada um desses itens de fato diz respeito. E aqui um ponto importante, pode ser uma provável questão de prova, é justamente fazendo uma mistura entre o que o decreto diz respeito e o que não diz respeito, que seria o parágrafo único. E aqui eu deixei para vocês já, de forma destacada, o que pode trazer uma certa confusão, e eu acredito que o examinador, se chegar ao ponto de cobrar esse artigo, ele vai focar nessa diferença sutil, que pode ser de alguma forma uma pegadinha. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, empilhadeira fixa e, por outro lado, empilhadeira móveis. Então, se for uma empilhadeira fixa, vai sim estar enquadrado nesse decreto. Agora, se for uma empilhadeira móvel, aí já vai ser um item que não vai estar contemplado por essa legislação. Então, é um ponto que é importante, que você, de fato, tenha uma atenção. Um outro ponto interessante, vocês vão ver que, de fato, compreendem-se por elevadores. E aí vem elevador de passageiro, elevador de carga. Então, aqui são citados vários tipos de elevadores. No entanto, o elevador para canteiros de obras de construção civil não está contemplado nessa legislação. Então, aqui são pontos para que vocês se atentem. Acredito que há uma chance grande do examinador focar nessa diferença sutil entre o que está contemplado e o que não está contemplado nessa legislação. Eu criei um mnemônico aqui para vocês em relação ao que não está contemplado nesse decreto. Eu coloquei aqui GGEMC. De alguma forma, isso pode te auxiliar para gravar o que não está contemplado nesse decreto. Então, quando eu falo o primeiro G aqui, é de guinchos. O segundo G, de guindastes. O E, de empilhadeira. E o MC, que eu quis trazer de MC mesmo, coloquei um E aqui, porque seria empilhadeira móvel e elevadores para canteiros. Então, eu deixei esse mnemônico aqui.
Mnemônicos costumam ajudar muito, né? Então eu trouxe de alguma forma para favorecer o estudo, favorecer o aprendizado, favorecer realmente aqui que vocês gravem esse trecho dessa legislação. O artigo 3º eu também coloquei aqui em destaque, justamente por envolver aqui uma questão de dimensões, né? Então, em cada aparelho de transporte deverá constar, em lugar de destaque, placa indicativa com dimensões mínimas de 10 cm por 5 cm, contendo o nome da empresa instaladora ou conservadora, endereço e telefone atualizados. Então, isso aqui é uma coisa que realmente você precisa gravar. Eu aconselho que, se você tiver oportunidade, tiver acesso a um elevador em BH, você, de alguma forma, tente ali fazer a medição para ver se de fato bate com essa medição mínima. Né? De alguma forma, isso favorece o estudo e facilita que você fixe de fato essa imposição legislativa. O parágrafo 1º diz que as placas atuais não estiverem conforme o padrão, ou seja, o mínimo de 10 por 5, terão um prazo de 30 dias a partir da vigência deste decreto para serem substituídas. Né? Então, aqui, um prazo de transição, um prazo de adequação às normas aqui colocadas. O parágrafo 2º diz que, quando houver mudança da empresa instaladora ou conservadora, obviamente de elevador ou outro aqui aparelho de transporte elencado, deverá ser colocado no prazo de 7 dias uma placa provisória, tendo um prazo de 30 dias para a instalação da placa definitiva. Então, aqui a gente precisa também enfatizar essa questão dos prazos, é algo que as bancas gostam muito. Então, 7 dias para placas provisórias e 30 dias para uma placa definitiva. É uma legislação, é uma imposição que é necessário ser cumprida. Aqui eu já vou direto para o artigo 6º, que diz que, no caso de mudança do engenheiro responsável, deverá ser providenciado baixa da respectiva responsabilidade junto à Prefeitura Municipal de BH. E, no prazo máximo de 15 dias, ser indicado novo técnico responsável. Então, aqui, de novo, a gente se depara com a questão dos prazos, né, algo muito importante e que, de alguma forma, pode constar aí na sua prova do SMPU-PBH. Então, mais um prazo importante. O artigo 7º diz que, a qualquer tempo, a fiscalização, após a análise do caso concreto, determinará a elaboração de laudo técnico em caráter emergencial. Nos demais casos, será concedido um período de até 180 dias para elaboração do primeiro laudo. Então, é algo também aqui, um artigo de fácil compreensão. Né? A fiscalização, após a análise de um caso ali específico ocorrido, pode determinar a elaboração do laudo técnico em caráter emergencial. E, se isso não for feito, será concedido um período de até 180 dias para a elaboração do primeiro laudo. E o parágrafo 1º diz que entende-se por laudo técnico anual um período de 365 dias a contar do primeiro laudo técnico, sendo permitida uma tolerância de até 30 dias. Então, aqui mais um artigo importante com prazos. Né? Então, o laudo técnico anual diz respeito a um período de 365 dias, que a gente pode considerar como o ano, né? A contar do primeiro laudo. No entanto, pode ser dado aí uma tolerância de até 30 dias, ou seja, pode-se passar até 30 dias que esse laudo ainda vai ter a sua validade. Então, a tolerância máxima é aí 30 dias. Em caso de substituição da empresa conservadora, o laudo técnico de inspeção anual deverá ser refeito no prazo máximo de 30 dias. Então, aqui mais uma observação importante em relação aos prazos. Mais alguns trechos aqui da lei que eu não grifei, mas ainda assim merece a leitura. Aqui no artigo 10, eu já destaquei esse parágrafo 5º, que diz que os elevadores referidos nos parágrafos 2º e 3º, que são aqueles elevadores, aqui um trecho falando que é obrigatório o teclado de elevadores que possibilita a sua utilização por pessoas em cadeiras de rodas e por crianças. E o parágrafo 3º diz que os elevadores instalados em prédios construídos a partir de 14 de junho de 95 deverão conter dispositivo sonoro para destacar o andar e teclados em braille. Então, aqui uma questão de acessibilidade que está sendo colocada. Então, os elevadores que não tiverem o dispositivo sonoro e o teclado em braille, eles vão ter 60 dias para fazer essas adequações, de fato,
fazerem a instalação desses dispositivos. Dando seguimento aqui, no artigo 12, diz que nos termos da lei, os equipamentos não poderão ter sua destinação alterada. Então, um equipamento ele não pode ser utilizado por um fim diferente daquele que de fato o ensejou. A gente vê aqui nos parágrafos seguintes que quando a gente fala utilização indevida, a gente está querendo dizer a utilização para transporte de carga ou passageiro que exceda a sua capacidade, por exemplo, e mesmo uma outra utilização que esteja em desacordo com os padrões do uso do equipamento. E aí isso inclui ainda a utilização de elevadores de passageiros em canteiros de obra. Então aqui seria uma destinação diferente da inicialmente prevista. O artigo 14, por sua vez, diz que na casa de máquina dos elevadores, que é aquele espaço, de fato, onde você vê ali o motor e todos os comandos do elevador, então é onde funciona, de fato, o maquinário do elevador, além dos equipamentos pertinentes, que seria o motor e os demais equipamentos eletrônicos necessários para o funcionamento do equipamento, somente será permitida a instalação de extintores para combate a incêndios, conforme dispuser o projeto de prevenção aprovado pelo Corpo de Bombeiro. Então, na casa de máquina, basicamente, além dos equipamentos de funcionamento do elevador, somente poderá ser permitida a instalação de extintores para combate de incêndio. E isso, obviamente, vai ter que observar o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, é basicamente isso. Esse decreto ele não tem uma extensão significativa, são 16 artigos, basicamente. Mas há outras legislações um pouco mais extensas. E aqui eu trouxe para vocês, de alguma forma, essa leitura inicial, para que vocês, de fato, possam ver que não é um bicho de 7 cabeças. Se você for lendo artigo por artigo e pesquisando termos que não conhece e indo fazendo associações entre artigos, esse estudo se torna mais fácil. Né? Obviamente que o estudo não se limita apenas à leitura dessas legislações. É importante que você faça exercícios para que, de fato, você treine se a sua percepção, se as suas associações estão corretas. E para isso, eu confeccionei 176 questões de legislação municipal para fiscal de controle urbanístico e ambiental. Então, nesse material eu contemplo todas as 21 legislações da legislação municipal para esse cargo, para esse concurso. Então, é um material que quem se sentir interessado, vale super a pena. Eu confeccionei essas questões exclusivas, são questões que eu mesmo confeccionei, fazendo a leitura dessas legislações. Então, é um material que é interessante. Se você tiver na preparação para esse concurso, é um material realmente muito interessante. Né? Você não encontra com facilidade questões dessa temática. Então, tá aí. Aqui a minha indicação desse material. Vou deixar nos cards um vídeo que eu gravei, que eu deixo para vocês uma amostra do material. Então, se você quiser verificar essa amostra do material, você pode acessar esse vídeo que eu deixo no card, e aí você pode ter uma noção melhor do que o material se trata. O vídeo se encerra por aqui. Peço para que você curta, para que você também o compartilhe, inscreva no canal, deixe seu comentário, e é isso. Ficamos por aqui e até uma próxima. Obrigado!